Boa noite, igreja! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Porque Ele Me Amou, um programa missionário da PIB de Moça Bonita, em parceria com a nossa Junta de Missões Nacionais, pela nossa campanha de missões nacionais. Estamos num tempo onde queremos orar pelo nosso Brasil, interceder pela nossa nação, queremos contribuir financeiramente com a obra missionária, queremos nos envolver, queremos nos engajar. E esse é o espaço propício para que você, membro da PIB de Moça Bonita, e você também que está nos assistindo, que pertence a uma outra igreja, não importa. Esse é o espaço para que você fique por dentro ainda mais daquilo que está acontecendo no campo missionário, para que você possa se envolver e participar junto com a gente desse tempo. Semana passada tivemos um programa abençoado, tivemos aqui um bate-papo falando sobre os projetos da Cristolândia, o projeto Viver. Se você não assistiu o programa da semana passada, eu quero te convidar a vasculhar lá o nosso canal no YouTube, procurar e assistir, porque realmente vale muito a pena. E hoje temos também muitas novidades, muitas coisas boas, então convido você a compartilhar esse link com todos os seus amigos, com todos os seus irmãos da igreja, nos grupos de WhatsApp, junto com seus familiares. Senta aí na poltrona, junto com seu celular ou na sua televisão. Vamos reservar esse tempo em família para pensarmos sobre missões, para clamarmos a Deus pela nossa nação e para obtermos mais informações daquilo que Deus está realizando na nossa pátria e como podemos fazer parte disso. Seja muito bem-vindo ao programa missionário Porque Ele Me Amou. Eu queria que você, brasileiro, levantasse a sua mão assim bem alto, fechasse os seus olhos. E nós pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor nos mostre realidades da nossa nação que precisam de fato ser transformadas pelo Teu Evangelho. E aqui, ó Deus, diante de cada um de nós está uma igreja, não apenas com as mãos erguidas, mas aqui está um povo que está dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aqui está um povo, Senhor, que não vai recuar, que não vai retroceder, mas um povo que tem ouvido a sua voz, e um povo disposto a atender ao teu chamado para esse tempo. Ah, Deus, que sejamos resposta para essa geração, que sejamos resposta para um Brasil que clama, que sejamos resposta, Senhor, para realidades aonde o teu evangelho, aonde o teu reino ainda não chegou. Que não, ó Deus, que a gente não descanse, que a gente não repouse na nossa zona de conforto, que não descansemos até ver, ó Deus, o Teu nome sendo erguido, sendo levantado, sendo proclamado nos quatro cantos da nossa nação. Nos ensine, Deus, a ter um olhar missionário, ao ver as calamidades da nossa nação, ao ver as calamidades do nosso Brasil, ao se deparar com as notícias ruins, ó Deus, que nós nos levantemos como teu povo para não desistir da nossa nação, para não recuarmos, para não liberarmos palavras de maldição, muito pelo contrário, que sejamos instrumentos de bênção, instrumentos de cura, instrumentos de restauração, para vermos o teu agir na nossa pátria, na nossa nação brasileira. Nos ensine a amar a nossa nação, ó Deus, como o Senhor a ama, e se doar por ela até as últimas consequências. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou, por esse amor que hoje nos move a amar, nos move a orar, nos move a doar, a entregar tudo que temos, tudo que somos, para ver a nossa nação restaurada pelo Senhor Jesus. Clamamos a Deus, sê com a nossa terra, sê com a nossa nação, sê com o nosso povo. Clamamos porque cremos que Tu és um Deus poderoso, que pode todas as coisas, e assim oramos em nome de Jesus, amém? Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor e vamos declarar: porque Ele me amou, Ele me amou, porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele me amou, sua vida entregou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
nós queremos convidar você neste momento aí na sua casa a se unir conosco em oração. Reúna sua família, seus filhos, né, o esposo, a esposa, para que a gente possa estar clamando ao Senhor pela nossa nação, pela nação brasileira. Nós, enquanto povo de Deus, Igreja de Cristo, sabemos que não há como vivenciar dias melhores se não for através da oração, se não for através do clamor, da igreja, do povo de Deus. Então, vamos orar neste momento. Deus querido, Pai amado, nós queremos glorificar e exaltar e bendizer o Teu nome, Senhor, porque esse amor que nós estamos proclamando e iremos proclamar durante todo esse mês de campanha de missões, ele é muito real nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Teu amor é grandioso. E através do Teu amor, ó Pai, milagres podem acontecer, transformações, ó Pai, de caráter, Senhor. Histórias podem ser mudadas, ó Deus, através do poder do Seu amor, ó Deus. Então, em nome de Jesus, enquanto igreja, o Teu povo, nós clamamos a Ti nesta hora, pelo nosso Brasil, pelo Rio de Janeiro, ó Pai. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelas famílias brasileiras, que possa realmente haver mais amor nos lares, ó Pai. E que cada pai, cada mãe, cada filho possa entender a importância de Te buscar dia a dia, Senhor Deus, de ter uma comunhão contigo, de ter um relacionamento, uma intimidade contigo, a ponto, Senhor Deus, de recebermos as revelações do Teu Espírito para as nossas vidas, para as nossas famílias. E através de nós, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa transformar a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, a nossa casa, Deus. Sabemos, ó Pai, que vivemos um momento delicado na política brasileira, ó Deus. A economia também, Senhor Deus, carece da Tua intervenção divina. A educação, ó Pai, carece da Tua misericórdia, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, no poder que é no nome de Cristo Jesus, compadece-te, Senhor Deus, de nós, segundo a multidão das Tuas misericórdias, ó Pai. E traga renovo, Pai. Traga novos começos, ó Deus, para a nossa nação, ó Pai. Que realmente os nossos corações se convertam a Ti, ó Pai. Que aqueles que estão, ó Pai, nos representando, Senhor Deus, enquanto políticos, possam temer ao Senhor, ó Pai. E que enquanto igreja, nós não fiquemos, Senhor Deus, intimidados diante das circunstâncias, porque nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, ó Pai. E através do Teu poder, Senhor Deus, a Igreja de Jesus, Senhor Deus, quer alcançar os perdidos, Senhor Deus. Nós queremos alcançar aqueles que estão sem esperança, Deus. Queremos alcançar aqueles, ó Pai, que não veem solução para as suas vidas. Que através do Seu amor nós possamos alcançar, Senhor Deus, a nação brasileira, Deus. Abençoe em nome de Jesus, Senhor Deus, o nosso Brasil, a nossa cidade, ó Pai, o nosso bairro, ó Deus, onde a nossa igreja está localizada, Deus. Que onde estiver um cristão, onde estiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ali esteja a luz de Cristo representada. Enche-nos cada dia mais e mais com o Teu Espírito Santo, ó Pai, e cumpra, Senhor Deus, o Teu propósito em cada um de nós e através de nós. É o que oramos e Te agradecemos, porque Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz, Tu és o nosso tudo, e queremos render graças ao Teu nome por isso. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração seja dado a Ti, porque pode faltar tudo se tivermos o Senhor. Nós somos mais do que vencedores, ó Pai, porque a Tua própria palavra nos garante. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Evangelho de João, capítulo 21, ele vai encerrar com um diálogo entre Jesus e o seu discípulo Pedro. Jesus, a partir do versículo 15, perguntando para Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E Pedro, responde para Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Você conhece muito bem esse diálogo. Jesus pergunta mais uma vez, e Pedro ali respondendo esse questionamento de Jesus: você me ama, Pedro? Você me ama de verdade? E Pedro respondendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando eu penso no discípulo Pedro, eu lembro lá do início do seu chamado, quando Jesus o encontra ali na praia. Pedro era pescador, Pedro convivia ali com redes de pesca, com barcos, ele estava muito acostumado com aquilo, mas Jesus ele entra na vida de Pedro e ele traz uma nova perspectiva para Pedro. Ele diz: Pedro, eu quero te fazer pescador de homens. Esse foi o chamado de Jesus para Pedro. E Pedro começa a caminhar com Jesus, juntamente com seus outros discípulos, e ali eles têm muitas experiências. Os evangelhos, eles registram muitas experiências ali, em que Pedro, aquele discípulo tempestivo, aquele discípulo sanguíneo, ele caminha lado a lado do Mestre Jesus, e ele vai aprendendo junto com Jesus, ele vai sendo moldado no seu caráter, caminhando lado a lado de Jesus. A Bíblia vai contar logo no finalzinho do ministério de Jesus, quando ele está ali sentado com os seus discípulos, se despedindo praticamente, quando Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: olha, vocês vão me negar, vocês vão me abandonar. E Pedro declara: Mestre, eu nunca te abandonarei, jamais te deixarei. E todo mundo conhece o final da história, quando Jesus está ali para ser morto e crucificado, quando a pressão aumenta, quando Jesus está ali para ser preso, e as pessoas começam a acusar Jesus, e as pessoas que estavam ali próximas a Jesus, Pedro nega a Jesus. Pedro declara: não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. E aí a história vai caminhando, mostrando um Pedro totalmente triste, totalmente arrasado, totalmente amargurado por conta da experiência de ter negado o Mestre Jesus. Naquele momento em que talvez o Mestre mais precisasse da companhia, do auxílio dos seus discípulos, não sobrou nenhum, muito menos Pedro. E aí a Bíblia vai registrar que aquele Pedro, aquele homem de Deus, aquele discípulo que foi chamado para ser pescador de homens, para pregar o Evangelho, aquele Pedro, ele volta para a praia. Ele volta para aquele lugar da onde Jesus o havia tirado. Pedro volta para as práticas antigas. Pedro volta para aquela perspectiva limitada da sua vida, quando ele ainda não conhecia a Jesus. Mas Jesus, depois de morrer, depois de ressuscitar, ele vai até o encontro de Pedro. Sabe, meu irmão, muitas vezes na caminhada com Jesus, a gente se frustra, a gente tem aquela tendência de querer desistir, a gente tem aquela tendência de querer correr para as nossas praias. E a praia, nesse sentido, ela significa aqueles lugares onde a gente quer fugir do nosso chamado, aqueles lugares onde a gente quer se manter distante do propósito para o qual Deus nos chamou, aquele lugar onde parece que a gente não quer ser perturbado, aquele lugar onde nos parece ser a zona de conforto. Mas Jesus, ele vai e aparece para Pedro naquela praia. Jesus, ele vem também ao nosso encontro, muitas vezes quando a gente pensa em desistir. E ele vai até as nossas praias. E nas nossas praias, nós temos um encontro irresistível com o Mestre Jesus. Jesus, quando ele olha ali para Pedro, eu imagino um olhar cheio de amor, um olhar cheio de compaixão, cheio de misericórdia, talvez caminhando ali com Pedro. Jesus teve a oportunidade de lembrá-lo algumas coisas relacionadas à caminhada deles, algumas experiências que eles tiveram, tantas experiências na praia, no mar, e ali Jesus tem a oportunidade de comer junto com Pedro e de fazer uma pergunta tão importante: Pedro, você me ama? É claro que se a gente for voltar ali para o original, Jesus ele vai perguntar para Pedro: Pedro, você me ágape? Você
me ama, um amor sacrificial. Você me ama, um amor capaz de morrer por mim. Pedro já havia negado Jesus. Pedro estava ali sendo tratado no seu caráter. Ele já estava percebendo que ele não era um super-homem como ele achava que fosse. E ali Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Ele usa a palavra filéu para representar um amor de amigo, um amor menor. E ali Jesus, depois de perguntar por 3 vezes, ele usa também a palavra filéu para perguntar para Pedro: Pedro, você me ama, filéu? Então você me ama com um amor de amigo? Pela 3ª vez Jesus utiliza aquela palavra e Pedro confirma: sim, Senhor, eu te amo, o amor filéu. E Jesus tem a oportunidade de dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Talvez eu e você pudéssemos pensar: puxa, Jesus esperava de Pedro um amor maior e Pedro oferece um amor de amigo, um amor menor. E mesmo assim Jesus entrega o cajado, entrega um ministério, um chamado nas mãos de Pedro. Ah, meu irmão, quantas vezes o nosso amor pelo Senhor é um amor tão falho, é um amor tão limitado, é um amor tão restrito. Quantas vezes nossas declarações de amor por Ele são declarações até extravagantes: Senhor, eu te amo, Senhor, eu faria tanto por Ti, Senhor, eu entregaria a minha vida a Ti. Mas no dia a dia, na caminhada com Jesus, quantas vezes somos provados, quantas vezes nosso amor é provado e a gente vai percebendo que a gente não ama tanto a Jesus como deveríamos amá-lo. Mas o nosso Senhor, Ele é tão gracioso, Ele é tão amoroso, Ele é tão paciente conosco, que até mesmo quando apresentamos com sinceridade um amor frágil, um amor, limitado, ainda assim, quando somos sinceros diante dEle, Ele confia a nós um chamado, uma missão. Nós estamos numa campanha cujo tema é: porque Ele me amou. Se Ele me amou, eu posso amá-lo. Se eu amo, é porque Ele me amou primeiro. Pedro, ele vai caminhar com Jesus e aí ele tem aquela consciência, ele chega àquela conclusão de que ele não ama Jesus o suficiente. Mas Jesus ainda assim entrega a Pedro um chamado: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, agora você está pronto, você não é um super-homem, mas você agora é um homem dependente de mim. Agora você entendeu o que é a humildade, o que é depender da minha graça. E ali Pedro pode iniciar um ministério tão abençoador, tão frutífero. Pedro, aquele homem que pregava e multidões se convertiam. A palavra do Senhor vai registrar que a sombra de Pedro curava as pessoas. E a história da igreja vai dizer que aquele mesmo Pedro, aquele que negou a Jesus, aquele que disse: Senhor, eu não te amo, um amor ágape, é só um amor filéu. Aquele mesmo Pedro, a história da igreja diz que foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer como seu mestre. Meu irmão, o que está faltando para você assumir o seu chamado? É um amor pequeno que você tem, são falhas, são limitações. Pedro também tinha, mas quando ele apresenta o seu coração diante do Senhor com humildade, com sinceridade, ele recebe uma vocação, ele recebe um chamado. Pedro é retirado daquele lugar da praia, aquele lugar confortável, aquele lugar da onde Jesus já o havia tirado. Quem sabe você hoje está tentando se esconder na sua praia. Quem sabe hoje você esteja retornando, para uma vida antiga, deixando para trás aquela voz que um dia disse que te faria pescador de homens. É tempo de ouvir a voz do Senhor Jesus, é tempo de atender ao seu chamado. Se o amamos, ainda que um amor limitado, precisamos responder esse amor apacentando ovelhas, cuidando das pessoas, pregando o evangelho, espalhando esse amor pela nossa nação. O Senhor tem te chamado, igreja, a ser um vocacionado, a responder ao chamado que Ele tem desafiado ao seu coração, talvez desde tanto tempo. E hoje é o momento de você dizer: sim, Senhor, eu aceito o teu chamado. E se o meu amor por Ti ainda é um amor frágil, se eu ainda preciso melhorar muito na minha caminhada contigo, é apacentando ovelhas, é cuidando de vidas, é assumindo o meu chamado, é colocando, a mão no arado, é não olhando para trás, que eu serei amadurecido nesse amor, que eu irei crescer nessa graça a cada dia. E quem sabe,
Você vai encerrar a sua vida como Pedro, entregando a sua vida, sabe, de forma total, de forma irrestrita, como ele foi até a morte. Nós queremos ser aqueles que também vão com Jesus Cristo até a morte. O Senhor tem chamado a nossa igreja, o Senhor tem chamado essa geração para não virar as costas para a realidade de que existe um mundo para ser apacentado. Existe uma multidão, como Jesus um dia olhou aquela multidão e se compadeceu dela porque eram como ovelhas que não tinham pastor. O Senhor nos convida como brasileiros e brasileiras, como discípulos do Mestre Jesus, a olharmos para a nossa nação, enxergarmos como que ovelhas que não têm pastor. E precisamos nos levantar como missionários, como obreiros, como vocacionados, para sermos instrumentos nas mãos do nosso Mestre Jesus, pescadores de homens, para a honra e glória dele. Que o Senhor toque no seu coração, que o Senhor toque no meu coração, que a cada dia como igreja possamos avançar no propósito que Ele tem para cada um de nós. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém. E hoje nós estamos aqui para batermos um papo bem legal, bem interessante, bem enriquecedor com a nossa irmã querida Cássia Rodrigues. Então aqui conosco, tá? A Cássia está aqui e nós vamos falar sobre o quê, Cássia? Nós vamos falar sobre a importância das crianças na obra missionária. Não é isso? Isso mesmo. Então, de que forma a gente pode envolver como igreja as crianças na obra missionária? E falar sobre criança é nada mais, nada menos do que estarmos obedecendo às instruções e aos ensinamentos de Jesus para nós, né? Em Mateus 19:14 diz: deixai vir a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino dos céus. Então Jesus já nos instruía de que os pequeninos são importantes para o reino de Deus e para a nossa sociedade. A gente vê também na palavra de Deus o exemplo de Moisés, um bebê, né, que foi colocado em um cesto, em um rio e teve a sua vida preservada para que o propósito de Deus pudesse se cumprir. A gente tem um outro exemplo como Davi, um menino, um jovem que estava apacentando ovelhas e ele foi consagrado um grande rei. Então, dentro desses exemplos, a gente pode ver que as crianças são sim importantes, que elas têm o seu valor e que elas têm a sua importância na sociedade, na nossa igreja, no reino de Deus. A nossa igreja tem o privilégio de realizar um trabalho muito enriquecedor com as crianças. E aí, as crianças são instruídas a amar a Deus e a se sentir amada. E nós vamos fazer isso hoje, Cássia. Vamos compartilhar com a nossa igreja exatamente isso. De que forma essas crianças, né, da atualidade, que aprendem, mas também ensinam muito, né? Porque as crianças nos ensinam demais. De que forma elas podem conhecer esse amor e de que forma elas podem compartilhar esse amor. Então, Cássia, ela trabalha na evangelização discipuladora de crianças na Junta de Missões Nacionais. Então, você vai falar com a gente hoje um pouquinho de como é esse trabalho. Vai falar sobre o material da campanha de missões 2020, que está lindo, que vale a pena conferir, que vale a pena participar dos cultos infantis. Então, Cássia vai estar compartilhando com a gente. Qual é o objetivo desse material, Cássia? Como que ele foi produzido? Com qual objetivo que vocês, enquanto junta de missões, enquanto servos que trabalham visando a importância da criança, pretendem alcançar com a divulgação deste material? Esse material, Cláudia, ele é construído
ao longo de um período. Nós estamos juntos como equipe há 5 anos. A nossa coordenadora é a Jaqueline da Hora. E a cada ano nós construímos um material. Esse ano foi a Dilana, a Areli, a Jaqueline e a Rojane de Minas que construíram o material. E a nossa área de evangelização discipuladora de crianças visa, nesses 5 anos, a capacitação de líderes para esse trabalho e também estar presente em todas as áreas da junta onde se fala de crianças. Então, nas operações Jesus Transforma, na Casa Viver, no projeto Novos Sonhos. Então, tudo que tem a ver com crianças e juntas de missões nacionais, a área de evangelismo e discipulado de crianças está. O material, ele tá assim, maravilhoso. Esse ano ele está totalmente online, né? Nós não tivemos nada impresso devido à pandemia. E ele trouxe muitas coisas diferentes, além do que já tem, né, nos outros anos, que é o material para culto infantil, os roteiros de pequeno grupo multiplicador. E esse ano nós temos um diferencial, que é o encontro com as famílias. Toda semana existe um material lá para os encontros com as famílias. Nós dividimos em 3 faixas etárias, quer dizer, nós ampliamos, que normalmente eram não alfabetizados e alfabetizados. E também nós temos alguns desafios. Então, você, analisando a revista, lendo toda a revista, tem desafios para as crianças. Então, esses desafios também fazem com que eles participem o tempo todo da campanha. Não só ali na hora do culto infantil, não só na hora do PGMI, mas ele está participando o tempo todo da campanha. E a campanha, se você for olhar, todos os roteiros, semanalmente, tá com uma ênfase. Nós usamos o acróstico da palavra amor. Então, eu amo, eu multiplico, eu oro, eu reparto. Então, porque ele me amou, eu amo. Porque ele me amou, eu oro. E assim as crianças vão trabalhando todas as ênfases da campanha. Nossa, gente, muito legal, muito interessante mesmo. Parabéns, né? A gente já deixa aqui o nosso parabéns por esse material tão rico. Cássia, você falou, né, sobre a questão do online. E aí a gente está sabendo que neste ano rolou o acampamento Kids, que também foi online. Conta um pouquinho pra gente como foi isso, essa experiência com as crianças na telinha do computador, do celular. Conta pra gente essa experiência. Assim, foi uma experiência assim, muito marcante, tanto nas nossas vidas, que trabalhamos na direção do encontro, como na vida das crianças. O Encontro Kids, de promotores Kids, ele acontecia por regionalidade. Então, já aconteceu em Minas, já aconteceu no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, no Brasil inteiro, não tinha acontecido. Então, nós marcamos para o dia 29 de agosto esse encontro online, que teve uma parte toda no Facebook e o YouTube da Junta e depois no Zoom. E nós tivemos, durante toda a transmissão, cerca de 2.000 crianças online. E ficou gravado, tá? Caso vocês queiram ver, está lá no YouTube da Junta. Ficaram 2 partes gravadas, a parte que era para todas as crianças e a parte que era para os maiores. Dos menores, que tinham 102 crianças, essa parte não foi gravada. Uma pena, porque foi muito gostoso. E nós alcançamos, naquele dia, no fim do dia 29, já tinham ocorrido 7.000 visualizações. Isso são aparelhos ligados, porque teve igrejas que fizeram salas de vídeo, teve famílias que reuniram todas as crianças da família. Então foi um momento assim muito gostoso. No momento do Zoom, nós tivemos no final, abrimos os 102 aparelhos para eles darem tchau. E foi assim, se sentir abraçada pelo Brasil inteiro, pelas crianças. No meu caso, foi de 3 a 7 anos. Então foi uma experiência assim, marcante e nós cremos que não terá mais como voltar atrás. Ano que vem, a gente já tem que se preparar para o segundo encontro online. Com certeza, muito lindo. Às vezes a gente pensa assim, missões,
campo missionário, oferta, oração, contribuir. Isso é muito difícil para criança. Criança não compreende isso, isso é coisa de adulto. Você concorda com essa afirmativa, Cássia? Não, a criança desde cedo, né? A Ellen mesmo estava compartilhando quando eu cheguei que a Luísa, quando vê os desenhos, ela já começa reparto, oro, multiplico. Então a Luísa tem 1 ano e pouco. Então ela consegue entender. Então, desde pequenininho, nós estamos construindo o caráter cristão dos nossos filhos e das nossas crianças. E por que não, nessa construção do caráter cristão, nós colocarmos a visão missionária? Então, eles amarem missões, amarem os missionários, amarem a Jesus. Repartir. A criança, principalmente a pequenininha, ela tem aquela fase egoísta. Então, a gente ensinar para ela que ela precisa repartir. Repartir o quê? A oferta dela. Repartir o quê? O alimento que ela tem, a roupa. Com meu filho, nós trabalhamos desde cedo com ele os brinquedos. Depois que ele fazia aniversário, ele compartilhava os brinquedos que estavam em ótimo estado com outras crianças. As roupas, às vezes eu tinha até um cuidado de ter que dar uma segunda passada, porque ele pegava roupas que ele estava usando para dar, ainda cabia nele. Então a gente precisa desde cedo orar por missionários. Né? Então, essa palavra amor, onde tem cada parte, nós podemos trabalhar em todos os momentos com as nossas crianças em casa, no templo, porque eles conseguem compreender sim. Muito bom saber. Cássia, às vezes os responsáveis, né, a mamãe, o papai, a vovó, aquelas pessoas que têm um relacionamento mais próximo das crianças, eles até conseguem compreender tudo isso que você falou. Eles compreendem a importância do repartir, do orar pelo missionário, de ler histórias missionárias com as crianças. Mas a questão da oferta, qual dica você daria para que a família pudesse instruir de uma forma que a criança sinta prazer, alegria em ofertar para missões? Olha, lá no Encontro de Promotores Kids, nós fizemos um desafio com as crianças. E assim, na hora eles amaram, toparam o desafio, que é o desafio das frutas. Então, durante o mês de setembro, durante o mês da campanha de missões nacionais, toda a fruta que aquela criança comer, ela vai contar os carocinhos ou as sementes, e cada um vale 10 centavos. Então, se ela comer uma laranja que tinha 7 carocinhos, ela vai botar 70 centavos no cofrinho. Então, foi uma maneira que nós usamos para que a criança se alimente de frutas, né? Fique saudável. As mães também amaram a ideia. E outra maneira deles estarem assim, engajados, né? Imagina comer um mamão, contar cada sementinha daquele mamão e colocar a oferta lá no cofrinho. Nossa, muito legal. Então a criança aprende sobre a importância da alimentação, da fruta, e aprende a ofertar de uma forma divertida, né? De uma forma lúdica, de uma forma que vai abençoar o reino de Deus e abençoar a vida delas. Bom demais. Cássia, e a igreja? A gente sabe que a igreja, né, ela se empenha, ela se envolve no trabalho com crianças. A gente sabe que a igreja existem muitas tias, né, que amam, que estão ali porque amam. Servem as crianças com carinho, com amor. O que não pode faltar no trabalho, né, da igreja com relação a missões? O que a igreja precisa fazer para potencializar, para enriquecer a obra missionária através das crianças? Assim, o material da campanha, ele tem muitas ideias para a igreja trabalhar. E quando a gente constrói um material desse, a gente não pode pensar na nossa realidade de Rio de Janeiro. É muito difícil isso. A gente tem que pensar no Brasil inteiro, nas crianças que estão lá no Amapá, no Acre, na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro.
E a igreja, ela tem que se adaptar, né? Adaptar o material à sua realidade e sempre influenciar de maneira positiva as crianças. E esse engajamento da igreja, da família, as crianças fazem com que eles queiram fazer. E uma coisa que a igreja precisa entender é que a criança, ela não é o futuro da igreja, ela é o presente. E se nós não desenvolvermos neste momento um coração missionário na vida das crianças, eles não vão ter futuro na igreja, ou serão crentes que não têm visão missionária. E o que a igreja pode fazer? Influenciar, preparar, capacitar e também valorizar. Porque assim, nós temos algumas tarefas, alguns desafios que as crianças vão fazer durante a campanha e a igreja precisa valorizar isso, estimular eles, continuarem e tal, porque isso alegra o coração da criança. A criança, nessa fase, ela gosta de ganhar, poxa, tá tudo bem, foi ok, foi maravilhoso, ganhar um aplauso, até nós gostamos, imagine a criança. Então, e a igreja precisa também valorizar, influenciar e valorizar. Amém. Cássia, muito bom mesmo ouvir, né, um pouquinho da sua experiência. Conta pra gente a experiência de algum testemunho, né, de alguma criança que recebeu com carinho, com amor, essa obra missionária, esse amor por missões e que frutificou. Conta pra gente um pouquinho. Olha, eu tenho particularmente na minha igreja 2 testemunhos, que um é do Arthur, outro é da Lide. O Arthur é aquela criança que ele convida para o PGMI, ele está sempre convidando na praça, ele não quer saber se está jogando bola, se está brincando de bola de gude, ele está lá no meio das crianças, ele está convidando. E no domingo passado, quando o pastor falou sobre a campanha de missões, o pastor brincou, se você recebeu já uma nota de R$200, vamos trazer essa nota, a primeira nota que você receber, você vai trazer para missões. E o Arthur falou assim na hora, poxa, eu ganhei a minha primeira nota, só que essa nota é para eu comprar uma chuteira, foi um presente de aniversário que eu ganhei. Aí ele ficou triste um pouquinho, aí depois ele falou assim, já sei, eu vou dar minha segunda nota para missões. Então ele foi lá, já até comprou a chuteira dele de presente de aniversário, mas ele prometeu que a segunda nota de R$200 ele vai dar para missões. E outra é a Lídia. A Lídia é uma menina de 10 anos, que ela já foi líder de pequeno grupo. Nesse momento o pequeno grupo dela está parado e ela tem usado o TikTok para evangelizar. E assim, ela tinha o TikTok para dançar, fazer várias outras coisas. E ela decidiu, então, excluir aquela conta. E hoje ela tem usado o TikTok para evangelizar. E assim, no sábado ela deu um testemunho pra gente, muito emocionante, que ela falou assim, eu não quero mais saber quantas curtidas eu tenho. Eu quero saber que as pessoas estão ouvindo do amor de Jesus. Então, isso é fazer missões, a gente construir esse caráter cristão nas crianças e a visão missionária. Amém. Então, pode ser que tenha alguém em casa pensando assim, eu amo crianças, eu estou achando tudo muito lindo que a Cássia está compartilhando, eu tenho muita vontade de servir a Deus abençoando as crianças na igreja, às vezes, né, no seu trabalho, às vezes entre os seus vizinhos. O que você diria para essa pessoa que às vezes se sente insegura, às vezes se sente incapaz, mas que ama crianças e quer servir a Deus através desse trabalho missionário com crianças? O que você diria para essa pessoa para encorajar esta pessoa? A primeira coisa é entregar esse desejo ao Senhor. E Ele vai te capacitar. Porque eu mesma, quando comecei o trabalho com crianças, eu tinha 12 anos e eu não sabia nada. Se as crianças chorassem, eu chorava junto com as crianças. Eu não tinha didática, eu não sabia nada. E eu fui ali me envolvendo, aprendendo. E depois eu fui buscar uma capacitação. Então, eu comecei a fazer cursos, comecei a entrar de cara mesmo. Hoje nós temos aí no YouTube vários apoios, grupos interessantes, pessoas que são dignas, né?
de forma cristã de seguir e você pode aprender. Então, assim, primeiro, orar ao Senhor, se colocar diante do Senhor a sua vontade. E Ele vai confirmar no seu coração. E o segundo, a capacitação. Depois disso, vai surgir criança, mesmo quando você pensa que não tem. É no ônibus, é no trem, todos os momentos. E a gente brinca que a gente tem que andar com um plano de salvação na bolsa. Porque em qualquer oportunidade você saca um dedoche, um chaveiro, alguma coisa, e você pode falar do amor de Jesus. Então, às vezes, a gente pensa numa sala cheia de crianças. Não. Às vezes é o vizinho, às vezes é o sobrinho, e a gente começa o nosso ministério assim. Muito bom. Então, está aí, né, a dica da Cássia para poder incentivar você que se sentiu tocado, que se sentiu tocada a investir nesse trabalho. Cássia, muito obrigada, tá? Foi um prazer enorme compartilhar com você essas experiências. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Que Deus continue abençoando as igrejas batistas que têm entendido a importância de investir nas crianças, como você mesma disse. Não é o amanhã, é o hoje, né? Então, a hora de investir nas crianças é hoje. Então, muito obrigada, tá? Deus abençoe e nós vamos orar. Vamos orar para poder finalizar aqui o nosso bate-papo. E eu vou pedir a você, Cássia, que esteja orando, agradecendo a Deus pelas nossas igrejas, agradecendo a Deus pelos trabalhos realizados nas igrejas com as crianças e pedindo ao Senhor que possa guardar, possa cobrir as crianças brasileiras de todos os estados, de todas as regiões, e que essas crianças possam, de fato, conhecer esse amor de Deus. Que elas possam realmente se sentir amadas, né? E serem transformadas por esse amor para transformar. Então, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada pelo seu carinho para conosco. E neste momento em especial, clamamos a Ti pela vida das nossas crianças brasileiras. Aquelas crianças, ó Deus, que têm sido alvo, Senhor, de tantas coisas ruins. Mas nós confiamos em Ti, que Tu possas protegê-las. E nos ensina, Senhor, a cada momento, a falar do Seu amor, a demonstrar o Seu amor na vida dessas crianças. Cuida de cada criança, de cada região do nosso Brasil. Alguns lugares onde que têm sido atacadas pela prostituição ou a pedofilia, tantas coisas ruins, mas nós clamamos ao Pai, que Tu possas estar, Senhor, usando pessoas para abençoar a vida dessas crianças. Pedimos a Deus por esse momento de campanha de missões nacionais, que pessoas possam ser despertadas para este trabalho tão maravilhoso, que é levar o Seu amor aos pequeninos. Fala, Senhor, durante esse mês, aos corações, que sejam com as nossas crianças também, que eles possam estar praticando esse amor, multiplicando, orando, repartindo, Senhor. Possa estar visitando os seus lares, cuidando cada lar das nossas crianças. Possa estar abençoando esta igreja e as igrejas do Brasil que estão engajados, Senhor, em trabalhar, em ministrar esses pequenos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Até o próximo encontro. Olá para você que está acompanhando o programa Porque Ele Me Amou. Eu estou aqui, eu sou a Ellen, ministra de crianças da PIB de Moça Bonita, e eu quero dar um recadinho para você que é pai, que é mãe ou responsável por alguma criança. As crianças também estão participando da campanha de missões nacionais de 2020. Elas estão aprendendo também o tema Porque Ele Me Amou. Eu amo, multiplico, oro
e reparto. Então, incentive os seus filhos, as suas crianças a participarem, a se envolverem com esta campanha. Todos os domingos, às 16h, no nosso canal do YouTube, nós temos o nosso culto infantil online para crianças e juniores que querem aprender a amar a Deus, a amar missões e a fazer a diferença no nosso Brasil. Então participe, eu conto com vocês para apoiar as nossas crianças, para assistir junto com elas, para cantar as canções com elas, para ensiná-las a ouvir a mensagem. Eu sei que você vai se surpreender que as crianças também podem aprender sobre missões e podem fazer missões, mesmo ainda tão crianças. Então eu espero vocês no nosso culto infantil online, todos os domingos, 16h, no nosso canal do YouTube. Até lá! Amo, multiplico, oro e reparto. É tempo de orar, é tempo de se envolver e é tempo de ofertar. Sim, meu irmão, a obra missionária no Brasil não pode retroceder, mas ela vai avançar através das nossas ofertas. A necessidade é tão grande no campo missionário e Deus tem nos despertado para ofertarmos, para entregarmos no altar do Senhor o melhor das nossas finanças, para que o reino de Deus possa alcançar todo o nosso Brasil. Comece a orar por isso, comece a conversar com a sua família, com o seu PGM. Vamos dar o nosso melhor pela campanha de missões nacionais desse ano. Vamos orar nessa direção? Deus, sê com cada um que nos ouve nessa noite e que o Senhor possa nos ajudar a propormos no nosso coração uma oferta, Deus, que verdadeiramente vai abençoar a obra missionária no nosso Brasil. Que não ofertemos, ó Deus, aquilo que nos sobra, mas que possamos oferecer o nosso melhor. Porque um dia o Senhor nos amou e ofereceu o melhor daquilo que o Senhor tinha. Nós também queremos oferecer o melhor. Compreendemos, Senhor, a necessidade da nossa nação, a necessidade da expansão do reino de Deus e da obra missionária em todas as regiões do nosso país. Reconhecemos, ó Deus, a necessidade do campo, a necessidade do missionário, a necessidade do sustento. Reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra nos orienta como igreja a enviarmos e a sustentarmos os nossos obreiros no campo. Por isso, Deus, que essa visão, que esse entendimento alcance o coração de cada um daqueles que compõem a Tua igreja, ó Pai, e que ninguém fique de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel, porque o Senhor não tem deixado faltar nada sobre as nossas vidas e que em gratidão possamos também te oferecer o nosso melhor e investir naquilo que o Senhor está realizando no nosso país. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, Deus eterno, Pai, abençoa, Senhor, as ofertas, Senhor, que cada ofertinha, Senhor, vai se tornar em mais e mais e mais ofertas, que a gente possa comprar umas coisas, Senhor, que nenhum missionáriozinho, Senhor, esteja passando fome, que as pessoas ficam aceitando Jesus e vai aumentando, que o Brasil todo aceita Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, os missionários, Senhor, as ofertas, Senhor, abençoa cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Senhor amado, Deus eterno, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, para as pessoas do missionário, Senhor. Abençoa os missionários, Senhor, eles, Senhor. Abençoa, Senhor, que eles possam cada vez mais, Senhor, saindo, Senhor, para pregar, Senhor, para dar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que as outras pessoas possam sentir, Senhor, Senhor, a Tua presença, Senhor, e que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor, e aceitar Jesus no Teu coração, Senhor. Abençoa os missionários, Senhor, cobre eles, Senhor,
Livra ele, Senhor, de todos os maus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Desamor, indiferença, medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, comendo da miséria e da pobreza, nos aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do Salvador, tão diferente, transforma o pecador, traz paz a gente. Amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados, sertões e matas, nós isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado no toque, no olhar. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sua vida entregou porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Multiplico, oro e reparto. Multiplico, oro e reparto. Multiplico, oro e reparto. Multiplico, oro e reparto. Multiplico,